Olá pessoal, bem-vindo em mais uma aula aqui do canal Minerar, no projeto 30 Minutos de Mineração. Nós vamos hoje para a 14ª aula do canal. Antes de entrar na aula propriamente dita, eu queria aqui passar os treinamentos da Minerar em 2025, do primeiro trimestre. A Minerar, além dessas aulas gratuitas do canal, é possível fazer os cursos, né, onde o profissional vai ter acesso com maior profundidade aos temas. E basicamente aqui existem dois cursos, né? Um curso presencial, Projeto Mine to Mill, que vai ser feito no período de 14 a 16, das 8 ao meio-dia aqui em Lagoa Santa. Então é um curso de 12 horas de duração. Nesse curso de Mine to Mill, eu faço toda a abordagem de simulação de fragmentação do desmonte de rocha por explosivos, e aí toda a metodologia de se implantar um projeto Mine to Mill que visa otimizar a fragmentação da sua detonação, visando o aumento de produtividade da sua planta de tratamento de minérios. Então, quem estiver interessado nesse tema, basta fazer a inscrição. O outro treinamento é um treinamento online ao vivo, é um curso voltado para os profissionais que trabalham nas áreas de suporte das mineradoras, onde eu passo pela cadeia produtiva, da mina ao porto. Esse treinamento está previsto para 9 a 12 de junho, 14 a 17 na plataforma Teams. Todos esses treinamentos aqui também eles estão disponíveis na modalidade in company. Então, se a sua mineradora quiser contratar o meu curso aí presencial, é possível. Ou se não, esses cursos eles podem ser disponibilizados gravados para a Universidade Corporativa das Empresas. Muitas empresas possuem a Universidade Corporativa, então esses cursos também são gravados para esse fim. Então vamos aqui agora para o tema de hoje. Então nós vamos aqui para a aula 14. Nesta aula eu vou mostrar o dimensionamento de frota de equipamentos de mina. Na aula 13 eu falei sobre as frotas de carga e transporte, aplicação das frotas, os tipos de equipamentos. Nessa aula de hoje eu vou detalhar o dimensionamento, como dimensiona a carga e o transporte de uma mina. Aqui, para iniciar, eu queria mostrar os critérios, né? Então nós temos os critérios, deixa eu colocar aqui uma caneta. Nós temos os critérios, vamos falar dos critérios principais que vão guiar o dimensionamento. Então nós temos aqui alguns pilares para chegar na dimensão, dos equipamentos. As características do depósito mineral. Então essas características do depósito mineral, né, tem que ver o tamanho da reserva mineral, ver a geometria dessa mina, a topografia, como que é a variabilidade do seu minério. Existe uma variabilidade alta ou o seu corpo é homogêneo, né? A questão da resistência da rocha, a dureza, a abrasividade, o empolamento. Essa lavra vai atingir o lençol freático e a questão de todos os tipos de rocha que vão ter nessa mina. Então, tem que olhar a característica do depósito. Os cenários de produção também é importante. Os cenários de operação. E aí nós temos que falar qual que é a escala, né? Algumas informações aqui necessárias ao planejamento. Qual que é o tamanho da escala da sua mina? É uma mina de alta escala, média escala, baixa escala. O tamanho da bancada, então é uma bancada pequena, bancada média, bancada acima dos 15 metros. O sequenciamento da lavra, né? Como que essa lavra vai ser sequenciada? O número de frentes que precisa para alimentar a planta. Então, que são informações do cenário de produção. E o ambiente operacional. O ambiente operacional está muito relacionado com a questão do pessoal, a disponibilidade de mão de obra, a questão da manutenção, a questão da gestão dessa operação. Então, tem que ser olhado. Esses três pilares aqui vão alimentar o dimensionamento da frota. E os fatores sensíveis, né, que eu chamo de fatores sensíveis do dimensionamento, nós temos aqui um impacto direto e um impacto indireto. No impacto direto, né, a produtividade, o custo de capital, né, para fazer a aquisição dos equipamentos, o custo de operação,
A flexibilidade, eu falei na aula 13, né, que cada tipo de equipamento tem a sua flexibilidade operacional. Tem que olhar a questão de a confiabilidade dos ativos em termos de manutenção, importante. A área mínima de trabalho, qual que é as áreas do tamanho das frentes, né? Qual que é o tamanho da sua mina, né? A eficiência e a utilização. E os fatores, os impactos direto, indireto, né? Diluição. A sua mina vai ter necessário controle de diluição ou não? É muito importante que a gestão ambiental, a segurança e o life of mine. Qual que é o tamanho quantos anos de vida, né? Então esses são os critérios macro para dimensionamento da frota de uma mina, tanto de carga como de transporte. Vamos selecionar, modificar e vamos continuar. Deixa eu tirar aqui. Na carga, vamos iniciar agora. Eu falei ali de critérios da frota completa dos equipamentos no slide anterior, agora eu vou focar na carga, né? Então, para a carga, deixa eu colocar uma caneta aqui. Para a carga, é importante observar a escala de produção, a altura da bancada, qual que é a altura da bancada, porque a altura da bancada, o tamanho do equipamento de carga, ele tem que ser compatível com o tamanho da bancada, em termos de produtividade e segurança. Então, sempre a gente faz essa compatibilidade do tamanho desse equipamento aqui, ó, com a altura da bancada. Isso é importante observar. Característica do minério e do estéreo, em termos de densidade, de variabilidade, resistência, tudo tem que ser olhado. E a seletividade da lavra, porque existem diferentes tipos de equipamento de carga, alguns mais seletivos e outros menos seletivos. E aí no minério é muito importante olhar, né, você escolher um equipamento, se a sua mina precisa de seletividade, os equipamentos precisam ser mais seletivos. Se a sua mina é mais homogênea, você não precisa de tanta seletividade. Então esses são os parâmetros para dimensionamento da carga. Vamos passar. A carga, o dimensionamento inicia pelo tamanho da caçamba, né? Então, assim, qual que é o tamanho da caçamba? Então, esse é o primeiro item que tem que ser observado. É importante, deixa eu colocar uma caneta aqui, a gente observar que o tamanho da caçamba, então o equipamento, né? Todo equipamento vai ter essa caçamba, e o principal item de dimensionamento é o volume dessa caçamba. Nós vamos agora aprender como chega ao volume dessa caçamba. Então, essa caçamba, primeiro tem que entender que ela pode ser carregada coroada ou pode ser rasa. Então existe dois tipos de enchimento. Então nós vamos ver também que existe um fator de enchimento, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. E aí a fórmula, deixa eu puxar isso aqui. A forma básica, o volume dessa caçamba está diretamente relacionado com a carga, o peso, a carga que essa máquina vai suportar carregar. Então a capacidade máxima da carga. Muitas vezes dado em peso, sobre o peso específico do material que você vai escavar. Esse peso específico, nós vamos também aqui passar como se calcula o peso específico, que aí está relacionado, né, à própria massa e à aceleração da gravidade, né? Então a gente vai aprender. Dividindo isso, né, a gente chega no volume dessa caçamba. Nós vamos detalhar agora mais como se calcula deixa eu tirar aqui e modificar. Vamos seguir aqui na aula. Então, os fatores, né, basicamente, os parâmetros de cálculo dessa caçamba, né, o payload da escavadeira, que esse peso máximo que o equipamento vai ser projetado para tal, isso é fornecido pelos fabricantes, o payload. A densidade da rocha, porque o peso específico aqui vocês vão ver que vai entrar a densidade da rocha. O empolamento, por quê? O empolamento é importante, tanto o empolamento como o fator de enchimento. O empolamento é porque o volume é calculado em volume solto, né? Existe o volume na bancada in situ e o volume solto. O material é detonado ou escavado, então precisa de saber o empolamento nessa transformação de volume, a gente vai ver aqui também. E o fator de enchimento, você vai considerar que vai ser 100% de enchimento, 110, 90, isso interfere também. Vamos seguir. Vamos detalhar mais esse cálculo agora, tá?
Então, o primeiro fator que precisa de calcular é esse empolamento. Então, esse empolamento da rocha, que vai ser escavada e carregada, é o aumento aparente de volume que a rocha apresenta depois de fragmentação. Ou, mais amplamente, o aumento aparente de volume em relação ao estado anterior de maior compactação. Então, sai da bancada in situ, vai ser fragmentado, detonado, escavado, empola. Existe esse fator do aumento do volume. O volume vai aumentar. Esse fator de empolamento, basicamente, esse lambda, ele é a relação dos pesos específicos. O peso específico do material compactado, dividido pelo peso específico do material solto. Então, o fator de empolamento é o peso específico do material no corte, né, in situ, peso específico do material empolado ou solto. Tem que ter ciência aqui que o peso específico, deixa eu colocar a caneta aqui, o peso específico, aqui, ó, o peso específico, existe a formulazinha aqui. O que é o peso específico? É a massa vezes a aceleração da gravidade, que é o G, que é 9,80, dividido pelo volume. Só que massa vezes a gravidade, massa dividida por volume, é a densidade, que é massa sobre volume. Então, o que acontece? O peso específico, ele é igual a massa vezes... Ele é igual a densidade vezes a gravidade. Então, o peso específico é igual a densidade vezes a gravidade. Quando você traz isso aqui para essa fórmula, que é peso específico no corte solto, você vai ver que essa gravidade ela vai ser cortada em cima e vai ser cortada embaixo. Então, o fator de empolamento, no final, é uma relação das densidades. Densidade no corte sobre a densidade solto. Então, a gente consegue pelas densidades. Aí, então, qual que é o segredo? Ele tem que saber a densidade in situ e a densidade solto, através ou do fator de empolamento ou através de medições de densidade. Vamos selecionar, modificar e vamos passar. Então, o volume solto, né? Continuando aqui na fórmula, vou colocar uma caneta. O volume solto é igual ao volume no corte in situ, vezes o fator de empolamento. Esse fator, como a densidade, né, gente? A densidade solta, ela é sempre menor do que in situ, esse fator sempre vai ser maior que 1. Então, e o volume solto, ele sempre vai ser maior que o volume no corte. Então, a gente tem aqui outra maneira, né? A gente tem o fator de empolamento, né? E também tem o empolamento em percentual. O empolamento em percentual é esse fator é sempre acima de 1, por exemplo, empolamento de 60%. Então, é 1,6 menos 1 vezes 60%. 60% de empolamento. Então, existe aqui o empolamento também calculado em termos de percentuais. Então, o empolamento ele é dado em fator sempre maior do que 1. Ou ele é dado em percentual, 20%, 30%, calculado com essa fórmula aqui. Porque isso nós vamos usar agora para calcular o volume da caçamba, que é o volume de material solto. Modificar. Então, nós temos aqui o volume, o volume da caçamba, esse volume da caçamba, deixa eu colocar caneta. A caçamba, ele é igual à carga máxima admissível na caçamba, que está relacionado com payload, dado pelo fabricante, dividido pelo peso específico do material solto. Como nós estamos falando de peso em peso, aqui também vai ser usado muitas vezes essa massa, essa payload em tonelada da escavadeira dividido pela densidade do material solto, né? Então vamos retirar, modificar. E o fator de enchimento. Então a gente conseguiu aqui calcular, né, o volume da caçamba e vamos para o fator de enchimento. É necessário considerar
tem que aplicar então um fator aplicável. O que é fator de enchimento? Fill factor. É um fator aplicável sobre a capacidade operacional da caçamba, que basicamente será a função das características do material e das condições de desmonte, da altura da bancada e da forma de penetração do equipamento. Então, na hora que a gente estiver escavando a bancada, esse fator é o seguinte: o ideal é que seja 100%, que encha 100% e até coroa. Mas muitas vezes, devido às condições operacionais, da qualidade do seu desmonte, da altura da bancada, não vai preencher 100%. Então você tem que escolher um fator para fazer o cálculo da caçamba. A recomendação aí é 100% ou senão caçamba coroada, tá? Vamos seguir. Carga de tombamento. Esse type load, né? Então vai existir uma carga, então é a carga que faz com que uma escavadeira, na sua posição mais desfavorável, né? Então geralmente é braço estendido, desfavorável, pode perder o equilíbrio. Então é a carga, essa carga é o tipo load. Então começar a perder o equilíbrio, né? Enche a caçamba e começa a perder o equilíbrio, esse peso, né? Que vai desequilibrar essa máquina, ele é a carga de tombamento. Então é importante a gente saber disso. E a carga útil, payload. Aí aplica-se um fator de segurança. É a carga que não ultrapassa 80%, com a caneta, 80% do type load. Então existe aqui um fator de segurança de 20%. Os fabricantes, né, projetam os equipamentos e falam: esse equipamento tem um type load de 100 toneladas e o payload, né, aplicando 20%, o payload é 80 toneladas. Essa máquina não tem risco nenhum se ela carregar o payload de 80 toneladas, porque já existe um fator de 20% de segurança. Aí um minerador vai ter que calcular esse tamanho dessa caçamba baseado na densidade das suas rochas, de forma que vai fazer o enchimento respeitando esse payload do equipamento. Por isso que é importante, né? Se você erra no volume da caçamba, ou você, se for colocar muito grande, você tem risco de ter o tombamento. Aí você vai ter que restringir, o operador não vai poder encher, aí fica ruim de operar. Muitas vezes você tem que trocar a caçamba. Então o cálculo correto é fundamental, inclusive em termos de produtividade, em termos de segurança, tá? É só seguir essa sequência de fórmula aí que chega no cálculo correto da caçamba. E aí o segredo são as densidades in situ, fator de empolamento, a densidade solta, e calcular esse volume solto, que aí consegue pegando o payload dos equipamentos, né? Então vamos seguir. E como se calcula, né? Então calculou o volume da caçamba, né? Então a carregadeira vai carregar lá, vai ter capacidade de carregar uma caçamba para 80 toneladas, 50 toneladas. Como se calcula agora a produtividade dessa escavadeira, a tonelada hora, né? Então existe aqui uma regrinha. A capacidade da caçamba em toneladas, então a gente está falando lá em volumes, né? Então é o volume da caçamba vezes o que esse F é. O que esse F é? Fator de enchimento. Então volume da caçamba, fator de enchimento é 90%, 110%, vezes a densidade empolada da rocha. Com isso, a gente calcula ali quantas toneladas, né? Capacidade de carregamento em tonelada, que é o primeiro passo para você chegar na produtividade. Vamos selecionar, modificar. Aí tem que calcular o número de passos. Como se calcula o número de passos? Então, o número de passos, o N, é a capacidade da caçamba do caminhão, C-Truck, dividido pela capacidade em tonelada da caçamba da escavadeira. Então aqui você tem, né? Você calcula o número de... Qual que é o ideal aí, gente? Por isso que tem que ter um match em carga de transporte. O ideal é que o escavadeiro carregue esse caminhão em 4 passos, que é o mais produtivo, né? Então, mas calcula dessa forma aqui, tá? Vamos modificar. Então calculou o número de passes para carregar um caminhão, né? E liberar o caminhão. Aí a carga por ciclo. A carga por ciclo, né? A carga por ciclo é tonelada por ciclo.
A carga por ciclo é um número, e muitas vezes arredonda esse número, tá? Esse N é o número de passes arredondado vezes a capacidade da caçamba da escavadeira. Com isso você tem a carga por ciclo. O que é essa carga por ciclo? Né? O caminhão vai estacionar na escavadeira, vai dar lá o número de passes, né? Vai calcular o número de passes, 3, 4 passes, encher o caminhão. Essa é a carga do ciclo. Então um caminhão de 240, por exemplo, chegou lá na escavadeira e colocou 200 toneladas nele, então vai calcular esse número de ciclo, então você vai ter a carga por ciclo do caminhão, 200 toneladas. Então chegou no cálculo aqui. Agora, vamos seguir, nós queremos chegar na tonelada por hora. A gente está fazendo toda a conta aqui para chegar na produtividade da carga. A produtividade do equipamento de carga em tonelada por hora, agora vai chegar. Você tem que considerar o tempo de ciclo na conta. Então, a produtividade é a carga por ciclo, calculada ali no slide anterior, por aquelas fórmulas, vezes 60, que é para você passar isso para hora, que é tonelada a hora, dividido pelo somatório do tempo de carga mais o tempo de espera. Né? Então a escavadeira vai dar 4 passes, vai gastar um tempo, é o tempo de carga, vai liberar esse caminhão, mas muitas vezes o ciclo não é perfeito, vai faltar caminhão. E aí ela vai entrar em espera, tempo de espera. E aí todo mundo conhece isso aí, muitas mineradoras, o tempo ocioso da escavadeira. Então tem que entrar na conta. Com isso você calcula a produtividade em tonelada da hora. Dessa forma aqui. E esse tempo de carga, né, que está aqui, o tempinho de carga, só para a gente recapitular, esse tempo de carga ele é o número de passes vezes o tempo por passe. Então deu 4 passes, gastou 12 segundos, você vai ter ali 48 segundos, dando um exemplo. Esse tempo de carga. Então para calcular a produtividade da escavadeira, precisa da carga por ciclo, calculada no slide anterior, o tempo de carga, calculado dessa forma aqui, e o tempo de espera. Essa escavadeira vai carregar o caminhão, vai liberar, e muitas vezes vai faltar caminhão, ela vai ficar ociosa, ela vai ficar improdutiva, é um tempo aí improdutivo, né? Mas tem que entrar na conta. Então dessa forma que calcula a produtividade da carga. A produção horária, então calculou a produtividade e vamos para a produção horária, tonelada por hora. Essa produtividade em tonelada hora vezes um fator operacional. E esse fator operacional muitas vezes ele é usado aí 85%, 90%. Por quê? É o fator muitas vezes da qualificação dos seus operadores e das condições operacionais. Muitas vezes você não vai estar nas condições ótimas. Então calcula a produtividade com essa fórmula, corrige para a produção horária, com um fator operacional de 85% a 90%. Aí você tem a produção horária. Com a produção horária, é possível calcular quantas escavadeiras você vai precisar na sua mina. Então, cálculo da quantidade. Vamos lá. Produção anual do equipamento de carga. Então você pega aquela produção por hora e passa por ano. A produção por ano é a produção horária, vezes horas calendário, vezes a disponibilidade física e o rendimento. E a utilização, que aí a gente chama de rendimento operacional. As horas calendárias são as horas que elas vão estar disponíveis. As horas, muitas vezes, né, trabalha 24 horas, né, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então essa é a hora calendário, vezes a DF, a utilização do rendimento. Com isso você calcula a produção por ano da escavadeira. Com a produção do ano da escavadeira, é possível calcular o número de equipamentos de carga. Então, o número de escavadeira vai ser a produção requerida por ano da sua mina. Então, a minha mina precisa fazer 50 milhões de toneladas por ano. Então, vem do plano de lavra, vem do plano de produção. Do plano de lavra vai falar minério estéril, tá? Dividida pela produção de um equipamento por ano. Aí você calcula aqui o que a gente chama de N, número de equipamentos. Então, até aqui a gente vem dimensionando toda a carga. Nós dimensionamos a capacidade da caçamba, nós dimensionamos ali a questão dos tempos de ciclo, né, da carga do caminhão, calculamos a produtividade, calculamos a produção horária, colocamos a produção por ano desse equipamento, envolve o rendimento operacional e chegamos aqui
no número de equipamento, dependendo do seu plano de lavra, do seu plano de produção. Então, aqui a gente encerra, vamos modificar. Hoje a nossa aula vai ser um pouco maior de 30 minutos, tá? Eu não vou me preocupar muito ali com o tempo, porque eu não quero dividir essa aula em duas, tá? A gente pode ir aí talvez até uns 40 minutos. Vamos dar sequência aqui. E aí, nós vamos passar agora para o transporte. O transporte, ele é importante saber, né, antes de entrar nas fórmulas, né? Mete ideal com equipamento de carga. A gente tem que saber que o tamanho do caminhão depende do tamanho da escavadeira. E o tamanho da escavadeira depende da altura do banco, da escala de produção, né? Então, tem que ter um médio. O ideal, que aí faça até o tamanho de 4 passos, né? A escavadeira para carregar o caminhão. Vai depender fortemente do perfil de transporte. Nós vamos falar aqui do perfil de transporte. Das velocidades dos caminhões por trecho. Porque aí aqui o transporte é mais complexo, tá, gente? Fazer dimensionamento. Porque entra a distância média de transporte, o perfil de transporte. E muitas vezes a produtividade vai depender também da boa infraestrutura de mina, da boa qualidade dessas estradas da mina, onde circulam esses caminhões. Então a infra é muito importante. Então vamos lá. De forma geral, isso aqui são os critérios de dimensionamento do transporte. Eu vou passar mais rápido, porque eu falei na aula 13, tá? Então esses critérios para dimensionar o transporte, primeiro é a escala de produção. Se é alta, média ou baixa, e o número de frente de lavra. Porque se você tem muitas frentes de lavra, você vai ter que ter muitos caminhões, então não adianta daí uma frota também muito grande, né? Tamanho da escavadeira, então nós já falamos, vai depender da capacidade da caçamba da escavadeira. Vai ter que ter o match da carga de transporte, tentar ir 4 passes, é o match ideal. E o número de passos, ideal é 4 passes. E entra aqui o perfil de transporte, onde é a maior dificuldade de calcular a produtividade. Porque o perfil de transporte, ele está dentro do seu plano de lavra. Quando você fala um plano de lavra, por exemplo, anual, você tem muitos avanços de lavra e tem várias distâncias de transporte. Isso tem que ser tudo retirado, né? As DNTs, as inclinações das rampas, resistência a rolamento, as velocidades por trecho em quilômetro por hora, e aí você tem que calcular os tempos de ciclo. São vários tempos de ciclo. O ideal é que seja feito com suporte software, dos próprios softwares de planejamento, ou software específico de dimensionar transporte. Mas vamos lá, nós vamos passar aqui pelas fórmulas básicas para se chegar nisso, tá? Independente de software ou não. Aqui, ó, deixa eu puxar aqui. Aqui eu vou explicar um pouco o tal do ciclo, tá? Então vamos fazer uma explicação do ciclo. Como que é o ciclo do transporte, né? Aqui essa figura mostra o ciclo, tá? Começa na carga. Aqui é a carga. Carrega o caminhão vai ser direcionado, cheio. Ele vai ser direcionado. Até o ponto de descarga. Nesse direcionamento ele vai andar em plano, ele vai descer rampa, ele vai subir rampa carregado, até chegar no seu ponto de descarga. O ponto de descarga, se for estéreo, é a pilha de estéreo, se for minério, é britador. Chegou, vai descarregar, vai manobrar, descarregar. Depois ele vai fazer o ciclo vazio. Então ele vai ser direcionado de novo, vai andar no plano, vai descer rampa, e até chegar na carga de novo, vai fazer a manobra e vai carregar. Aqui muitas vezes chega na escavadeira, tem fila. Então o caminhão, às vezes, ele entra nesses tempos de fila que são perda de produção, né? Hoje, toda essa distribuição aqui no ciclo, depois que você faz o plano de lavra, aloca seus equipamentos, tudo isso é otimizado pelos sistemas de despacho eletrônico das minas. Que existe, né, programação de otimização que vai, na prática, vai fazer a melhor distribuição para reduzir as filas, para as filas dos caminhões e para reduzir as ociosidades das escavadeiras, né? Para fazer o balanço ótimo de fila e ociosidade com a melhor distribuição possível para maximizar as produções das minas e trabalhar no patamar de custos otimizados, né, que a gente chama. Então aqui é o tempo de ciclo de transporte, deixa eu tirar aqui, selecionar, modificar. Ele é o somatório de todos esses tempos aqui que a gente viu, tanto carregado como vazio, né? Então os tempos de transporte dependem do perfil de transporte e a velocidade do caminhão.
em cada trecho. E esse tempo de ciclo, ele é distância por trecho, velocidade por trecho. A DMT, né, essa distância média do ciclo carregado e do ciclo vazio. Então é mais complexo, pois existem muitos avanços, né? Tudo isso, todos esses perfis de transporte têm que ser calculados. Aqui, esse slide também é muito importante, que ele fala do... Esse é um gráfico muito importante, né? Que a gente chama aí das curvas de rim pull. São essas curvas aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um... Deixa eu puxar isso para cá. Deixa eu colocar. Isso é muito importante para calcular a velocidade do caminhão, principalmente as velocidades, né, subindo. Qual que é a opção mais crítica, né? Subindo rampa carregado. Então essas curvas de rim pull, que é fornecido pelos fabricantes, é possível você fazer o cálculo, né, e chegar na velocidade desse caminhão subindo em rampa. Então, na hora que o caminhão está subindo em rampa, né, vai ter várias forças aqui envolvidas, né? Então nós temos aqui, primeiro, a força peso. Então esse caminhão, ele tem um peso, ele vai carregar uma carga, o peso total dele, né? Isso vai exercer uma força, vai ter esse atrito aqui, né? Então vai ter aqui essa resistência total, nesse sentido. Tem a gravidade aqui, né? O componente da rampa. Tudo isso impedindo que o caminhão suba. E aí vai ter a força de rim pull. O rim pull force, que é a força de tração, né? Fornecida pelos motores do caminhão. Então os fabricantes, né, soltam as curvas de rim pull baseada na sua construção da fabricação e dos motores dos seus caminhões. E tem umas diferenças dos fabricantes, que com esse gráfico é possível chegar na velocidade. Nós vamos fazer aqui um exemplo aqui. Então esse gráfico, de forma mais simplificada, que eu vou explicar. Primeiro aqui, ó, nesse eixo aqui, é o peso total do caminhão. O que a gente fala, é o caminhão, é o peso do caminhão em si, vazio, os pesos dos pneus do caminhão, mais a carga do caminhão. Isso coloca aqui. Aqui nós temos a resistência total ao rolamento. E aqui ainda tem a resistência ao rolamento, tá? Vai ter a resistência ao rolamento aqui, ó. Vai ter o grade mais a... Então, essa resistência total é o grade, que é a inclinação, mais essa somado com essa resistência do rolamento. Então, isso você tem aqui, isso também é fornecido pelos fabricantes, tá? Então, você tem aqui a resistência total desse caminhão aqui, ó. Resistência total, ó. Vai ter uma resistência contrária, né? Tá aqui, ó. Total resistance. Aqui tem a tração, a força de rim pull, aqui, ó, que é Newton vezes 1000, né? Força em Newton aqui. E aqui a velocidade. E ao final das contas a gente quer chegar a qual que é a velocidade desse caminhão carregado com, sei lá, 200 toneladas de minério. Então, basicamente, como a gente começa a usar esse gráfico, né? Primeira coisa, pelo peso do caminhão. Então, um caminhão de 240 toneladas, vamos dar um exemplo, 240 toneladas, vai ter mais de 100 toneladas do caminhão. Vamos dar aqui. Não, aqui, ó, por exemplo, o ponto aqui, ó. Esse ponto. Esse caminhão está com 320 toneladas. Desce aqui, ó. Vai descer. Vamos supor que você vai pegar aqui uma resistência total, grade, mais resistência ao rolamento de 10%. Achou o ponto 1. Achou o ponto 1. Aí você vem para a curva de rim pull. Vem aqui, curva de rim pull. Achou o ponto 2. Aí você desce. Achou o ponto 3. Velocidade, quilômetro por hora. Então um caminhão de peso total de 300 e poucas toneladas, numa resistência de 10%, vai ter uma velocidade de quase 10 km por hora. Agora esse caminhão, por exemplo, ele é mais pesado. Vamos supor aqui que o caminhão, o mesmo caminhão, mas vai entrar num grade de 15%. Aí você vai, vem aqui, achou a curva de rim pull, desceu, esse caminhão vai dar
aqui embaixo em velocidade vai dar 7 km por hora. Então o outro dava 10, esse dá 7, porque tá a rampa mais. Por isso que as mineradoras não gostam de muita rampa acima de 10%, porque começa a perder muita velocidade carregado subindo. Aqui também é possível você prolongar esses pontos aqui e achar, né? Aqui é o ponto 4, você achar qual que é a força de tração, a força do rim pull force, necessária em Newton para aquele caminhão. Então esse é muito usado aí, que são as curvas de rim pull. Vamos selecionar, modificar e vamos continuar. A produtividade do transporte. Agora vamos detalhar, né, a produtividade do transporte. A produtividade do transporte, vou passar aqui para a gente ir mais rápido. A produtividade do transporte, em tonelada por hora, é a capacidade do caminhão de 240 toneladas, 217 toneladas, 60, que é para passar em tonelada por hora, tempo total de ciclo do transporte, todos aqueles tempos que eu falei nos slides meus, você soma tudo, com isso você calcula a produtividade do caminhão em tonelada a hora. A produção horária do caminhão é essa produtividade por um fator operacional, geralmente aplica 90%. Qualificação dos operadores, condições operacionais de sua mina. Então você chegou aqui Qual que é o difícil aqui do dimensionamento, né? Só lembrando, é calcular esse tempo de ciclo total. Porque tem vários trechos, né? Vários avanços da mina, o ideal é fazer para o software. E aí você calculou que tem uma produção horária, seleciona, modifica. Cálculo da quantidade de caminhão. Aí você vai calcular, vamos voltar aqui, aí você vai calcular a produção anual do transporte, aquela produção horária do slide anterior, horas calendário, disponibilidade física, utilização, rendimento. Número de caminhões requeridos, o N, quantos caminhões eu vou precisar? Produção requerida por ano da sua mina, que vem do seu plano de lavra, né, de minério estéreo, dividido pela produção do caminhão por ano, calculado aqui em cima. Então você tem um número de caminhões. Sei lá, 20 caminhões. 10 caminhões. Então essa é a forma de calcular. Selecionar, modificar. Algumas recomendações. Então a minha recomendação, que faça o transporte, uso de software. Usar software de mercado. Que pode ser o software de próprio planejamento de lavra, que já existe as ferramentas de calcular a produtividade. Existe aí também software de mercado como o Talpac. Você pega seu plano de lavra, né, e tem que avaliar todos os avanços, todos os perfis em software. Com isso você tem mais precisão no cálculo do tempo de ciclo, que é o segredo do transporte. Vamos lá, selecionar, modificar. Fim. Então hoje foi uma aula que deu aí talvez em torno de quase 40 minutos, mas meu objetivo não era passar pelo dimensionamento da carga do transporte em uma única aula. Eu espero que vocês gostem. Quem quiser aprofundar também, eu falei no início que eu tenho os cursos, né? Aí que é possível também fazer os cursos. E obrigado, e faça o acesso aí na aula no canal e faça a sua inscrição no canal. Muito obrigado.